Hello, hello, iluminados do signo de Aquário. Bem-vindos ao Magnificent Tarô. E aí, pessoal, sentiu minha falta com os vídeos? Temos aqui uma mensagem atemporal para vocês. Vou fazer uma leitura diferente hoje. É sempre diferente, né? Não é cada energia é a mesma. Tá, já vou pedindo aí para que vocês curtam e se inscrevam no canal. Tá? Espero que vocês conectem com essa energia. Vamos lá, a sua leitura. Vou começar falando sobre o seu momento atual de vida, tá? Deixa eu ver como vocês estão. Nossa, já começamos de uma maneira bem complicadinha aqui. Deixa eu tirar as cartas e a gente já conversa. Obrigada por estarem se conectando com o canal. Fico muito feliz de poder ajudá-los de alguma maneira, tá bom? Bora lá? Estão prontos? Que vocês tenham ouvidos de ouvir o que a espiritualidade tem para falar para vocês. E entenda que a espiritualidade não tá tão distante assim, não. A espiritualidade está dentro de você. Vou fazer uma leitura do que você já está passando, que você já sabe, que às vezes você não sabe como lidar com as energias, tá? Vejo aqui que estão passando por momentos de finalização, um doloroso rompimento. Esse rompimento, eu acho que ele não tá só relacionado, ele não tá, pode ser relacionado aí muito com relacionamento, sim, pode. Pode ter sido um término, um divórcio muito doloroso. Se for divórcio, é um divórcio que aí com uma briga, um litígio judicial terrível, com uma injustiça muito grande, onde vocês fecharam os olhos para a situação, achando que as coisas iam melhorar, né? Não quiseram se posicionar e a casa caiu. A casa caiu porque é um momento de muito desequilíbrio aí. Eu até fico aqui pensando, espero que não seja isso, mas fico muito medo às vezes de uma agressão, alguma coisa, né, que possa ter acontecido aí. Mas foi um término aqui muito injusto, onde vocês se sentiram muito prejudicados, estão se sentindo aí desequilibrados nesse momento, né? Tá faltando aí muita estabilidade, saber o que fazer. Muitas pessoas aqui estão tentando, não sabem nem como recomeçar, estão esperando às vezes uma decisão. Eu não acho que é uma decisão da justiça, porque demora muito, pode estar. Um acordo tem que ser feito aqui, ó. Alguma coisa tem que ser comunicada para que vocês possam seguir em frente e para que você possa se abrir para novas parcerias. Se você ainda não teve esse término doloroso, eu digo para você que é o momento de você abrir seus olhos para essa relação que tanto te faz sofrer e tomar as rédeas, porque se você dar o passo de ficar livre da situação, se posicionar, talvez você possa evitar esse sofrimento aqui. Se você não fez, né? Se você ainda não passou por isso, então é o momento que você faça. Abra seus olhos. Abra seus olhos. Olha como aqui uma conversa aqui tem que ser feita. Tenho várias cartas do elemento de espadas. Tome cuidado com a forma que você fale, para que isso não traga mais ainda carga energética para essa situação, para essa relação que já não tá indo bem, tá? E aqui você precisa abrir o olho, precisa aí se libertar dessas amarras para que você possa curar seu coração. Essas feridas estão muito abertas, muito expostas e que se não teve o término ainda, a coisa vai sangrar, vai ficar ainda um pouco mais feia. Aqui o que está faltando para você é realmente tomar essa decisão, tomar a ação de trazer equilíbrio para sua vida, porque está totalmente desequilibrada. A conversa está péssima, né? É preciso que você comunique. Se eu vejo aqui que se vocês não fizerem o término, vocês é que vão ser comunicados, né? E essa comunicação vai ser desse rompimento que tem a tendência muito forte a ser amorosa aqui. Pode ser que eu acho que pode ser de surpresa, assim, você não esperando. Como tem aqui vocês de olhos fechados, eu acho que vocês ainda têm esperança de melhorar alguma coisa. E às vezes estão tentando aí, né? Resolver, fazer as parcerias, mas não. Se você tomar a iniciativa de conversar, você tem aí a sensação de poder ter controle, de poder apaziguar. Porque se for deixar as coisas rolarem como estão indo, vai ser um término muito catastrófico, né? Enfim, no final das contas, as coisas vão se organizar, cada um pro seu lado. Vai ser um momento de vocês dividirem as coisas, cada um pro seu lado, ver o que é importante para cada um. E espero que vocês possam se libertar disso sem deixar mais pendências. Vejo aqui pessoas que talvez tenham esse término aqui, mas tenham alguma outra coisa que mantém vocês conectados
nessa parceria, que pode ser filho, pode ser às vezes um negócio que vocês têm junto, uma empresa, alguma coisa que não pode ser dissolvida de maneira tão rápida assim como vocês imaginam, tá? Para as pessoas que estão no trabalho, eu vou aqui abranger aqui esse momento de finalização muito grande, né? Para quem tá aqui, término de trabalho, é você numa situação, numa posição de uma empresa onde você não gosta da situação, é uma situação que te traz desconforto, talvez é uma empresa que você é tratado com muita injustiça, por exemplo, você se esforça, trabalha mais que as outras pessoas e não é remunerado de maneira coerente com o trabalho que você faz, e você, mesmo vendo que não tem espaço para você crescer, você continua insistindo, insistindo. E aí, nesse caso, você vai receber a demissão. Você é um dos primeiros que está na lista de demissão, tá? Eles não te valorizam, não vão te valorizar de jeito nenhum. Não adianta você se esforçar, não adianta achar que você vai ser amigo de fulano ou ciclano, que isso vai te ajudar de alguma forma, vai te manter. Tem muita espada aqui. Se eu for contar aqui, ó, eu tenho 3, 5, 6, são 7 espadas cravadas aqui na sua leitura. O que me diz que ou você tem uma comunicação muito falha aí com seus contratantes, né, nesse trabalho, ou pode ser que aconteça, assim, um desentendimento, uma comunicação falha que traga essa sua demissão, que você vai ser comunicado a se retirar dessa parceria, tá? Então aqui eu vejo realmente uma energia muito pesada, Aquário. Me desculpa, mas se chegou a esse ponto, foi porque você negligenciou, porque você ficou aqui inerte, achando que as coisas vão se resolver sozinhas. E quando a gente não resolve as questões da vida, a vida resolve pra gente, não é mesmo? E aqui vejo isso mesmo. A comunicação vem ou o seu parceiro te dando pé na bunda, ou o seu chefe te comunicando que vamos fazer cortes aqui na empresa, porque nós precisamos renovar as energias aqui, precisamos de uma coisas novas. E esse término doloroso aqui pode ser também com a família, tá? Aqui você deixando de falar com alguém da sua família, alguém que você tinha umas tretas aí, ou então alguém que você não defendeu, causou muita mágoa aqui em alguém, e essa pessoa deixa de falar com você. Causa esse afastamento. A pessoa passa de te ignorar, não quer mais saber. E aqui vai ser tudo dado com muita frieza, porque a carta de espada já é fria. E aí você vem com o arcano maior, que é a justiça. E aí eu te pergunto, esse encerramento é totalmente culpa dos outros, por exemplo, da empresa? Não é você que já não estava lá no lugar errado há muito tempo e não quis ir embora? No relacionamento, a pessoa já não tinha nada a ver com você e você ficou lá no chove no molha insistindo, né? A gente tem essas tendências a insistir coisas que não são pra gente. Ou você fez uma promessa, vejo aqui também. Carta de espadas é você manipulando alguém. Se for você, não é você manipulando, com a licença da palavra, porque eu tô aqui pra falar a verdade. Você foi sendo manipulado. Alguém te prometeu alguma coisa, essa pessoa não cumpriu, e aí as coisas ficaram feias e você talvez não atendeu às expectativas que a pessoa queria levar as vantagens em você, e aí tem esse encerramento, né? Carta de espadas me sugere muito essa manipulação, aquela pessoa que fala muito o que você quer ouvir, não te dá nada, te dá só migalhas, e no final ela quer que você faça tudo por ela. E você pode ser uma comunicação, alguém abrindo seu olho, né? Ou alguém te contando alguma coisa que você se recusava a aceitar, achando que a pessoa era idônea. Muitas questões aqui. Pode ser um ciclo doloroso também aí, pode ser alguém que tenha na família, por exemplo, uma separação dos pais, mãe de cada um vai pro seu lado e você fica no meio da situação, tendo que, aí, nesse caso, você sem tomar partido, nem para um lado nem para o outro, de coração partido, dadas as situações que vêm à tona, porque aqui alguma coisa realmente vem à tona, há uma conversa aqui muito dolorosa, muito fria, muito racional, né? As questões aqui vão ficar muito complicadas. Então, tome cuidado com as suas palavras, com o uso da palavra, porque as questões vão ser muito, realmente, cortantes aí na sua vida. Finalizações necessárias. Não tem como correr. Vamos abrir mais um pouco aqui, para ver se eu tenho mais opções aqui para te dar. Vou abrir o fundo do deck. Vamos acrescentar com o fundo do deck. Para eu saber. Olha, não tenho como correr, gente. Mais espadas. Pode ser um diagnóstico também, gente.
Vocês recebendo um diagnóstico sobre a sua negligência com a sua saúde e que agora você vai ter que fazer um tratamento para que você obtenha a cura de alguma coisa. Essas questões de medicina, nossa, a gente não pode, a gente não fala de medicina, mas a sugestão é que você procure o médico e investigue aí se você tá com algum problema, se sentindo algumas dores aí, ó. Pode ser dor nas pernas ou dor na coluna, tá? Pode ser que seja necessário fazer alguma cirurgia aqui, sim. Problemas de vista também, alguém que tem algum problema de vista, você tá negligenciando, não tá indo lá fazer, é o momento. Pessoas que sofrem de sedentarismo, pode estar sofrendo alguma coisa aí a mais que o sedentarismo, que vai te trazer um problema grave, que pode ser que você tenha que, sim, fazer uma cirurgia. São inúmeras pessoas, se essa energia não é a sua, passe para frente. Mas aqui, olha, claramente, tem problemas aqui seríssimos de autossabotagem. Você achando que estava numa situação, uma posição que estava muito bem e que as coisas não foram bem assim. Veja aqui uma briga muito feia mesmo. A tendência aqui, se é você o portador da notícia, de encerramento, vou colocar encerramento, porque a gente não sabe que área que é. Vejo aqui muita briga, gente, envolvendo aqui, ó, muita discussão, olha, gente saindo magoada, gente deixando as coisas pra lá, alguma coisa que realmente vem à tona, e vocês vão começar um novo início. Esse término é completamente necessário, e é por vocês não terem feito nada, tá? Agora não tem como mais correr, as coisas vão vir à tona mesmo, vai ficar público, se é alguma coisa que você estava escondendo aí, tentando apaziguar, as questões vêm a público. E aí, para quem estava na questão de trabalho, pode ser inclusive você envolvido em alguma fraude, alguma questão da empresa que estava sendo escondido, né? E que agora as coisas vão vir de uma maneira avassaladora aí. Onde você pode ter até que responder judicialmente por as suas ações. Vejo aqui uma briga muito grande na justiça, onde você vai ter que ter muito empenho para lutar aí pelos seus direitos, pelo seu posicionamento, se você estiver certo, né? Entendendo que você está uma pessoa no posicionamento certo, você tendo que lutar aí para poder limpar seu nome com relação às questões que vão vir à tona. Muita autossabotagem e as coisas vindo à tona. E aí, com relação aos diagnósticos, é você tomando ciência de alguma questão que você negligenciou da sua saúde, tá? Nossa, complicado. Muita força aí pra vocês. É o momento de você se movimentar o mais rápido possível e parar de fazer vista grossa, tá? Deixa eu ver aqui a questão amorosa, já que os términos estão aqui, em geral, na sua vida. Gente, também entendam, trabalho, a questão da saúde, o término aqui, ó, né? Nesse caso, um término aqui da fase positiva de saúde, se você descobrindo que você tem que lutar por alguma coisa, né? Por uma saúde melhor. Pode ser aqui a questão também de amizades, tá? Encerramento com amizade, algum amigo que estava aí te roubando. Pode ser na empresa, você demitindo alguém, tá? Se você é dono de um negócio, você descobre que alguém estava te roubando, que as pessoas estavam lutando contra você aí. E aí vem esse encerramento. Tem uma questão aqui muito séria que vem à tona, uma situação que já está acontecendo, que você deixou, você meio que desconfiava, mas vocês não quiseram investigar. Por isso chegou a esse ponto, tá? Não precisava nem tirar mais carta aqui, mas eu vou tirar porque a gente tem que ter esse discernimento. Se você não passou por isso, para poder te preparar. Preparar para o que tá por vir. É para isso que serve o tarô. E se você tá nessa situação, já sabe. Se é você demitindo alguém, inclusive para você tomar cuidado com suas palavras, da forma que você demite, porque isso pode surgir aqui um problema judicial, tá? Tomar cuidado como você termina com o término da relação, não brigar, porque a tendência aqui é uma briga muito feia, um processo muito... Sabe quando você leva alguém e aí você acusa a pessoa de alguma coisa que às vezes pode não ser legítima ou não, e a pessoa traz à tona outras questões que atrapalham a sua vida? É essa energia que tá na mesa, tá? É aí que eu vou tirar para questões de amor, ó. Só pra gente entender um pouco melhor. Tá. Ó. Para aqueles que estão em situação amorosa,
aqui me mostra que você estava inundado aí, pode ser que você estava dependente da pessoa financeiramente, ou até encantado com a posição, com o status de alguém, com a estabilidade que ela tem de prosperidade. E aí você ficou envolvido muito nos sentimentos, sem prestar atenção nos sinais, nos sinais vermelhos que estavam sendo dados, né? Essa pessoa pode ter te cortado mesmo, um corte grande aqui. E o que não tinha com essa pessoa era estabilidade, né? Não tinha. Você queria receber da mesma forma que você estava doando, e não teve isso. Exatamente isso. E não teve. A pessoa não era uma pessoa que vinha até você, só você ia até ela. E esse corte vem pela espiritualidade. Aqui me mostra a espiritualidade intervindo para você, porque nós temos aqui tanto a foice, tanto a carta das estrelas que estão aqui. De cabeça para baixo. Isso mostra para mim que você teve um livramento, tá? A situação vai ser dolorosa, a coisa ficou muito feia, porque chegou num ponto máximo que já não dava mais, mas ainda é o melhor que pode acontecer. Porque se isso continuasse aqui, o caos que seria gerado na sua vida seria muito maior. Vai envolver as suas finanças? Vai. Se for aqui com relação ao amor, é um término que te prejudica ou com relação ao status, ou com relação à sua estabilidade financeira, né? Porque tinha aqui realmente um conforto, ou por interferência, por influência de um grupo, alguma coisa desse tipo, ou mesmo por questões de dinheiro, a pessoa te bancar, te ajudar, né? Vai ter essa confusão aqui no seu financeiro, mexe com o seu financeiro mesmo. E aqui não acho nem precisa falar que solteiro ou casado, porque o término é fatídico. A questão de você ainda querendo, não entendendo, né? Inundado de sentimento, né? Nessa situação aqui, vai sofrer muito, vai lembrar muito dos tempos passados, não vai querer entender como é que a situação chegou a esse lugar, nesse posicionamento. Vai ser difícil deixar superar isso aqui, deixar passar, mas com muito trabalho aí da sua parte, um esforço para você se recuperar, porque não há nada que nos abale de uma maneira que a gente não consiga, tá? A gente consegue sim superar por tudo, passar por tudo, até porque a maioria das situações difíceis nas nossas vidas foram causadas por nós mesmos. Nós que permitimos as pessoas nos tratem de uma maneira X ou Y, somos nós que tomamos as decisões de estar numa posição ou outra, tá? E agora você está colhendo os frutos de uma coisa que você não quis enxergar, mas que você sabia. No fundo, você sabia. Então, aqui a espiritualidade vem em amparo te livrar dessa situação, tá? Eu espero muito que as pessoas estejam terminando com vocês, porque fica mais fácil para você lidar. Se for você terminando, eu fico muito preocupado aqui, porque por essa briga toda, por essa autossabotagem, esse querer levar vantagem aqui, é uma situação muito desigual, uma situação de muita falta de respeito aqui. Tanto pelas brigas, tanto pela malandragem aqui, pela malícia envolvida nessa situação aqui. Seja lá qual for a situação, tá? Ai, gente, muito complicado. Aqui também veio alguém, pode ser alguém brigando, por exemplo, na família. Alguém brigando com o familiar, porque, por exemplo, tá? Não tô falando que é isso, a energia, só pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Sua mãe foi diagnosticada, exemplo, vou falar assim, tem que falar. Uma mãe diagnosticada com uma doença terminal, por exemplo. Aí uma família grande aí, com alguns filhos, e aí um filho tomando consciência, a mãe pede, não conta pra ninguém, porque eu não quero que eles fiquem preocupados, aí a pessoa se cala, a sua mãe acaba tendo que ficando pior a situação de saúde, aí fica visível, a situação vem à tona, e aí depois vocês descobrem que alguém que já sabia, um dos filhos já sabiam, e que não contou para os outros, e aí se sentem enganados, e aí aquela brigalhada, e aí em vez de ser um momento de união da família para dar suporte para a mãe que está doente, acaba sendo de briga, desentendimento, quebra-pau e essa confusão toda, tá? É um exemplo para vocês terem uma ideia das situações que possam vir a acontecer para vocês, que pode ser inúmeras. Isso aqui, inclusive, também pode ser alguém que você está se relacionando e a pessoa está lá te usando, né, para obter vantagem. A pessoa, ela mente para você,
descaradamente, você também não acredita 100% nessa pessoa, mas ela continua ali te roubando energeticamente. Ela pode te roubar sua energia, mas ela pode estar roubando seus amigos, pode estar roubando a sua influência, tentando tomar um espaço que é seu, e você ali achando que é um amigo, né? Que tá tudo certo, e no final toma um ferro horroroso. Eu vou falar de ferro porque o tanto de espada que tinha na sua energia não tava de brincadeira. Toma um choque aqui, porque o rombo que essa pessoa causa na sua vida vai ser tão grande que depois, pra você se estabilizar, você vai ter que trabalhar muito. Vai ter que ralar muito, tá? Aí vocês veem o que acaba aí em vocês e estão os alertas, né? Então, pare de fazer vista grossa, para de fingir que não tá vendo, porque a situação vai estourar e a coisa vai ficar muito feia, tá? Se policiem, não tragam mais karmas aí pra vocês com relação a ninguém, para sua vida, não traga mais peso, né? Tenta sair com leveza. Um conselho aqui para essa situação, como lidar com essa situação, é você trazer o máximo de sinceridade, clareza e cuidado com as suas palavras. Esse é o grande conselho aqui da sua leitura. E que você possa se iluminar. Voltar o seu eu para a sua espiritualidade, para que você possa fazer outras parcerias que possam te reestruturar, que te darão a força que você precisa para reconstruir esse novo processo de vida que você vai sofrer aí, tá? Essa reconstrução, que você tenha leveza de enxergar que as coisas tinham que ser dessa forma e que a vida vai ser melhor depois disso, tá bom? Obrigada por terem assistido. Beijos iluminados. Fiquem com Deus.